Romeu Amaral, ele é sócio do Amaral Lewandowski, advogado, com atuações aí na área do contencioso, societário, arbitragem, mercado de capitais, árbitro da Câmara de Mediação e Arbitragem Especializada, Câmara, também professor do INSPER, né, pós-graduação, doutor e mestre em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Tem direito empresarial, também tem gestão na Unicamp, diretor executivo e membro do conselho editorial também de uma revista aí de direito da sociedade e dos valores imobiliários. Bom, tem uma série aqui, consultor internacional para a reforma do Código Comercial de Moçambique. Se é bom para Moçambique, tem que ser bom para o Brasil, hein? Então vamos lá. Não, até porque nós também temos que começar mexendo nisso. Bom, antes de mais nada, tem aqui um currículo extenso, mas durante o bate-papo aqui a gente vai falando um pouco, vai explorando um pouco sobre isso aí. Bom dia, Romeu Amaral. Assim, tá ótimo, Romeu Amaral. Perfeito, Pedro. Bom dia, é um prazer. Agradeço imensamente o convite para participar aqui da Metrópole em Foco. Também agradeço aí o convite da rádio. Para mim é sempre um prazer poder conversar sobre esses temas jurídicos. Também bom dia ao Célio que está aqui conosco. E nós estamos aí com Célio Egídio. Célio Egídio, jornalista, comentarista, professor de pós-graduação também em Direito, né? Bom, o Célio também já é bem conhecido aqui, não é? Dispensa apresentação. Estamos chegando a 4 anos já, né, Pedro? 4 anos e pouco já, né? Já dá para falar assim, na gestão do prefeito Dória, daqui a pouco na gestão do governador Dória. Já podemos, já estamos nessa situação. Antigamente, né? Era assim, né? SMS, não era WhatsApp, etc. Bom dia aos nossos ouvintes, né? O nosso programa Metrópole em Foco. Hoje temos aí o doutor Romeu Amaral, um assunto muito interessante que acho que o nosso ouvinte precisa conhecer, que é a questão que envolve as câmaras de mediação, arbitragem, um novo modelo de solução de conflitos na sociedade. Eu acho que isso ainda está pouco divulgado, eu acho que a população ela deveria aderir e conhecer muito mais as cláusulas de arbitragem, ou seja, sair um pouco do juridiquês e entender que ela pode buscar a solução de conflitos fora, né, do eixo do judiciário, de um processo que é moroso por natureza, às vezes até por falta de interesse, outra por falta de estrutura do próprio judiciário, falta de servidor, falta de juiz, toda aquela estrutura que a gente conhece da administração pública. Então hoje com certeza teremos aí um assunto muito interessante que o nosso ouvinte, da dona de casa, o empresário, vai querer conhecer, vai querer aí usurpar aí dos conhecimentos do doutor Romeu Amaral, que foi professor do INSPER, escola que a minha filha é formada em administração lá pelo INSPER. Então com certeza teremos uma aula sobre arbitragem hoje e mediação em geral. Podemos dar o chute já, Pedro? Já antes a primeira pergunta, chute, deixa eu chutar já o nosso... Pode. Antes de dar o chute, eu vou deixar já a bola aqui contigo aí, tá? Já prepara ela aí na marca da Cal, né? Tá bom? Marca da Cal. Mas, porque como nós divulgamos, por incrível que pareça, nesse momento aí de pandemia, muitos síndicos de edifício falaram assim, nós vamos estar ligados, porque nós temos aí várias perguntas para se fazer para não se ter que entrar em judiciário. Então vamos ver até que ponto essa mediação, né, a arbitragem pode solucionar alguns problemas dentro do âmbito bem pacífico da coisa, mas eu tenho aqui alguns síndicos da saúde, Campos Elísio, tem outro aqui, olha só, Cidade Tiradentes, da cidade de Tiradentes, que é 500 mil habitantes, mil cidadãos morando ali. E tem da Chácara Santo Antônio também. Então tem aí, nós temos Zona Sul, Zona Leste. Vamos lá. Então pode chutar a bola. Bom, então vamos chutar. Doutor Romeu, então vamos... não tem jeito de chamar de doutor, eu chamo... Não tem como, desculpe, né? Romeu, acho, né? Muito, o professor Romeu. Acho que o primeiro momento é explicar, né, qual é a aplicação e como funciona, né, uma câmara de mediação, uma câmara de arbitragem no Brasil, como é que pode, ou como é que ela funciona no geral. Acho que o nosso ouvinte ele precisa conhecer o funcionamento, onde ele vai, como é que faz. Acho que isso é muito importante, esse conceito inicial, doutor. Sim.
Bom dia aos ouvintes também. A arbitragem, ela é um meio, como foi dito pelo Célio, é um meio alternativo de solução de conflitos. Então, ele não é um procedimento que ocorre no Poder Judiciário, né? Então, isso que é importante. As câmaras, como elas funcionam? Elas são entidades privadas, né? Como a CAMES, ela se organiza como uma entidade privada. Ela tem mais de 200 árbitros no seu corpo de árbitros. Então, toda a Câmara normalmente tem um corpo de árbitros escolhidos entre profissionais que têm lá suas qualificações em diversas áreas do direito, às vezes até mesmo fora do direito, como engenharia e outras áreas que são importantes para uma solução de um determinado conflito. Ela tem um procedimento próprio, né? A CAMES, por exemplo, ela tem um sistema informatizado chamado Pacto, em que todo o processo arbitral de mediação corre de maneira informatizada já, né? E é extremamente simples e de fácil acesso, tanto que o início do procedimento arbitral ou da mediação ocorre por meio de uma simples solicitação online por meio do site da CAMES. Então é um procedimento bastante simplificado se comparado ao processo no Poder Judiciário. Bom, doutor, para explicar agora assim, um pouco mais, quais são, né, os requisitos para uma pessoa procurar uma Câmara de Arbitragem? O que ela precisa fazer? É somente dentro de um contrato? Né, ela está com... Digamos que ela tem um problema em geral, né? Como é que ela poderia acessar? Estou dizendo, o cidadão comum, a pessoa comum, né? Como é que ela poderia acessar? Porque quando ela não tem recurso, ela vai lá nas procuradorias, vai na OAB, onde tem lá um convênio, ela sabe onde é o prédio do fórum, né? E como é que está sendo toda essa criação das câmaras de arbitragem? Ela tende a crescer, temos vários lugares. Como é que você poderia explicar todo esse funcionamento? Sim, é importante esclarecer que tanto a arbitragem como a mediação, ela tem alguns limites para você poder usar esse instrumento, né? Então a arbitragem, ela é limitada a direitos disponíveis. Então o que é isso? Normalmente são discussões sobre contratos entre pessoas físicas ou pessoas jurídicas, e que nesse caso são direitos que elas podem discutir e dispor, né? Direitos indisponíveis, por exemplo. Então, algumas questões de família, de sucessões, essas coisas não poderiam ser levadas à arbitragem. A mediação ela é um pouquinho mais ampla do que a arbitragem. Ela permite que haja negociação de alguns direitos indisponíveis quando eles são possíveis de você transacionar, ou seja, de você negociar algumas questões. Então, tem essas limitações que precisam ser consideradas. Normalmente a arbitragem, você tem duas formas de instaurar uma arbitragem. Se o contrato tiver uma cláusula chamada de compromisso arbitral, ou se as partes resolverem, depois que surgir o conflito, as partes chegarem a um acordo de que este conflito será solucionado por uma arbitragem. Então depende de um acordo entre as partes previamente para submeter esse conflito a uma Câmara Arbitral e não levar ao Judiciário. Então vamos dar um exemplo assim para a nossa população, para fechar e daí jogar a bola para o Pedro lá, né? Por exemplo, um contrato de locação, por exemplo. Sim. A pessoa tem lá 2, 3 casinhas, ou a pessoa vai alugar, falou, olha, eu não quero esse último item aqui, será resolvido no foro da comarca de São Paulo. Eu quero a Câmara Arbitral. É possível fazer isso, doutor? Sim. É possível. Inserir já no contrato isso desde o início. Então, quando as partes estão lá negociando o contrato, qualquer tipo de contrato, elas podem optar por submeter qualquer discussão entre elas à arbitragem. Isso é possível. Assim como depois, mesmo que não tenha incluído, tenha previsto lá que as causas seriam resolvidas pelo Poder Judiciário, mesmo que depois surgindo um conflito, elas ainda assim podem chegar a um acordo de que é melhor submeter a uma arbitragem do que ao Poder Judiciário, porque tem diversas vantagens de submeter um conflito a uma Câmara Arbitral. Bom, doutor, como abri aqui, eu falei que nós divulgamos e alguns cínicos aí me mandaram aqui algumas mensagens dizendo que iam prestar atenção nisso. Por quê? Porque nesse momento de pandemia, muita gente acabou perdendo renda, ficando em casa, por conta disso, quem tinha um comércio diminuiu e acaba sacrificando
coisas ali, né? E muitas vezes atrasou o seu condomínio. Os condomínios hoje estão com problemas de caixa, porque as despesas são fixas, os funcionários estão lá, tem que receber água, luz, pelo contrário, aumentou o consumo de água, aumentou o consumo de luz, né? Então aí, o que eu conversei com alguns desses síndicos antes do programa era justamente isso. Existe a possibilidade de um condomínio, aí diante aí de alguns condôminos inadimplentes, tentar levar uma arbitragem ali para dentro, tentar compor alguma coisa dentro de uma assembleia. Como é que funciona isso? Depende pelo menos da assembleia aceitar, se vai aceitar a arbitragem, ou se aquilo tem que partir mesmo para o âmbito do judiciário, aí é o fórum da nossa competência aqui. Como é que isso aqui funciona? Tem condição de fazer isso ou depende de uma assembleia? Então, vou tentar explicar, mas para isso eu preciso separar algumas coisas. Por exemplo, cobrança de condomínio. Né? Isso não dá para você fazer por meio de arbitragem. O que você pode fazer é um acordo. Porque quem tem o poder de cobrar, de coagir alguém a pagar, né, é o Estado. Né? Então, uma arbitragem ela não teria esse papel. Por outro lado, a mediação, que ela pode ser tanto judicial como extrajudicial, ela pode ser sim utilizada para fins de negociação entre as partes. Então, por exemplo, se há um condômino devendo um valor para o condomínio, né, antes de você entrar com um processo de cobrança, você pode tentar, desde que essa pessoa concorde, né, estabelecer um processo de mediação para negociar o pagamento dessa dívida. Então isso simplificaria muito o processo, né? Porque às vezes a pessoa ela não tem condições de pagar o valor integral, mas ela pode pagar isso parcelado. Então às vezes você usa um mediador para estabelecer essa negociação. O mediador, na verdade, ele não decide, ele só conduz a negociação entre as partes, né? E ajuda a construir um acordo entre essas partes, né? Então, nesse caso, por exemplo, se é um condômino devendo um valor e ele, por exemplo, perdeu o emprego, não está sem emprego, então é importante que o mediador entenda essa situação toda, essas condições, e tente estabelecer um acordo, né, que possa evitar o processo judicial e também satisfazer o condomínio recebendo alguma coisa porque o processo judicial poderia levar 2 ou 3 anos para daí sim começar um processo de cobrança, né, do valor. E até porque de execução do valor. Pelo menos pressupõe-se assim que ninguém quer criar um inimigo dentro do próprio condomínio. Exato. Então muitas vezes o síndico é obrigado a fazer isso, porque a pessoa não está pagando, mas chegar lá no judiciário e fazer um acordo. Não? Quer dizer, você levou todo esse tempo para fazer um acordo, exatamente o que poderia ter sido feito aqui e chegar num denominador comum que fosse bom para todo mundo. Isso tem força tem força aí jurídica, porque vamos supor, olha, eu topo o mediador chegou aqui, nós fizemos uma mediação, foi bom para todo mundo, eu topo, mas eu não cumpro. Então, essa é uma pergunta muito boa. A lei de mediação é de 2015, então ela é bastante recente. Então, as pessoas ainda têm na cabeça aquela questão, olha, é o judiciário que vai solucionar todos os problemas. Então, quando em 2015 foi criada a lei de mediação, a gente criou um sistema intermediário. Então, antes de ir para o judiciário, eu tenho a mediação. Mas a lei prevê que, uma vez as partes chegando a um acordo ali naquela mediação, aquele acordo ele vai ser transcrito num documento, vai ser levado a um juiz para homologar esse acordo. E aí a participação judiciária ela é muito mais simples, né? É só um homologador, como se fosse carimbar aquele acordo e dizer, olha, ok, o acordo está ok. E se aí a parte descumprir, a outra parte pode executar isso em juízo perante o Poder Judiciário, que é um processo muito mais rápido de execução. Vira um título de execução. Vira um título executivo. Até porque um acordo é a vontade das partes, então fica muito mais fácil o juiz homologar. Sério? Então acho que o ouvinte começou a entender. Então fica muito mais prático, muito mais rápido, né? Utilizar a mediação que o próprio Poder Judiciário. Isso pode ser resolvido em 1 a 2 semanas. Um acordo, né, propriamente dito, com o mediador,
aí sim, um advogado com uma homologação judicial para ter essa validade no universo jurídico, né? E se a pessoa não cumprir, aí sim, né, uma execução, logicamente, é direto no valor que foi acordado. Então, acho que isso deixaria muito ágil, né, até a administração do condomínio, já que estamos falando de condomínio, né, que é uma grande problemática. Hoje, certamente, né? Hoje, certamente, tem muita gente aí sofrendo, porque não... Ou eu pago uma coisa, eu pago a outra e eu vou sacrificar o condomínio. Sim. Isso serve também, por exemplo, para uma escola. Olha, meu filho, não, porque nós estamos falando num momento de pandemia, sim, que muita gente perdeu o emprego, sim, muita gente talvez não perdeu o emprego, mas perdeu a renda. Muita gente foi ficar em home office, foi trabalhar em casa, os filhos, né, não foram para a escola, mas a escola continuou cobrando as mensalidades. Quer dizer, é uma confusão geral. E eu acho que nesse momento, acho que a demanda por solução de problemas é muito maior. E eu acho que os condomínios, né, as cotas condominiais sofreram muito com isso, está sofrendo bastante com isso. Né, o síndico tem que se virar em 10, porque as despesas estão lá e ele também não vai ficar batendo na porta, eu só tenho que pagar, mas eu não tenho dinheiro. Quer dizer, as coisas acontecem. Eu acho que nesse momento... Em resumo, Pedro, tá faltando dinheiro e sobrando conta, né? Não, isso serve para a educação? Serve para as escolinhas? Serve. A educação até daria para fazer... A educação, como tem um contrato, normalmente quando você coloca o seu filho numa escola, tem um contrato que você assina, esse contrato poderia ter arbitragem. A única coisa, como é uma relação de consumo, né, há uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que fala que nas relações de consumo pode-se estabelecer uma cláusula de arbitragem, uma convenção de arbitragem. No entanto, antes de iniciar a arbitragem, o consumidor precisa manifestar o seu de acordo novamente sobre o uso da arbitragem para a solução daquele conflito. Então, nas relações de consumo tem essa particularidade, diferentemente de outras relações. Então, numa disputa, num conflito entre duas empresas, que não é uma relação de consumo, aí não teria necessidade dessa nova manifestação, concordando com a arbitragem. Isso serve para pessoa jurídica quanto para pessoas físicas? Serve para as duas coisas. Uma empresa e o... Aliás, é muito utilizado entre empresas. Né? Alguns conflitos entre empresas, quando são questões muito complexas, a arbitragem tem sido muito utilizada por duas razões. Primeiro, porque os árbitros têm um conhecimento mais especializado sobre aquela matéria. Porque quando você escolhe os árbitros, como eu disse, a Camis tem lá 200 árbitros. Se eu tenho uma disputa entre uma construtora e uma incorporadora, eu posso escolher um árbitro que é engenheiro, eu posso escolher um árbitro que tem conhecimento nessa área do direito imobiliário, por exemplo. Então isso facilita muito a solução do conflito, porque você tem pessoas mais especializadas, porque o juiz, né, apesar de todo o conhecimento que ele tem, ele lida com muitas questões no dia a dia dele, né? Então a arbitragem tem essa vantagem. Além, tem uma outra vantagem que é o sigilo. Então os processos arbitrais, eles não correm de maneira pública como os processos no judiciário. Então tem essa diferença. Além da velocidade, o processo arbitral ele é muito mais célere, muito mais rápido do que um processo no judiciário. E ele não tem recurso para uma segunda instância. Então, por exemplo, a arbitragem, uma vez que o árbitro ou os árbitros, porque você tem dois sistemas, ou um sistema em que pode ter um árbitro só, ou um sistema em que tem 3 árbitros. Uma vez a causa decidida, o processo arbitral decidido, você não tem um recurso para uma outra instância. Né? Encerra ali a questão. Então por isso que é muito mais rápido. O judiciário, quando você tem uma sentença do juiz, você pode recorrer para o Tribunal de Justiça, por exemplo. Sim. Aí você tem uma decisão, aí você pode recorrer para Brasília, para o Superior Tribunal de Justiça. Então é por isso que o processo judicial ele demora muito, porque ele tem várias instâncias e já a arbitragem não tem essas possibilidades de recurso. Bom, doutor Romeu, Pedro, o que eu estava falando, na verdade no mundo hoje está sobrando conta e faltando dinheiro. Por isso que o povo está querendo negociar, ajustar, fazendo um acordo. Doutor Romeu, pela sua experiência aí na área, voltando um pouco aí nas mediações, o que está faltando, né, para, no geral, os condomínios, contrato de locação, o nosso dia a dia,
nosso cotidiano, as pessoas adotarem mais ou caminhar para a mediação, buscar, né, uma cláusula arbitral, dependendo do nível. Eu estou falando de pequenas empresas, não de grandes grupos ou questões complexas. Está faltando aí para, como nós chamamos, para a lei pegar, né? A lei chegar assim na população, ela falando, não, eu não quero mais judiciário, eu quero ter um mediador aqui da corte de mediação aqui do bairro, vamos dizer assim, e vamos já ajustar com ele. O que está faltando chegar aí na grande massa, a mediação que vem se apresentando como uma situação mais fácil, mais rápida e com certeza até mais barata, dependendo do caso. A lei é muito recente, né? Ela é de 2015. Mas veja que nós já estamos numa evolução, né? A ponto de vocês me convidarem para participar do programa hoje e tratar desse assunto. Então nós temos aqui uma evolução, já há 6 anos a lei existe. E eu acho que nós estamos numa constante evolução. Um ponto muito importante é essa informação que vocês prestam aos ouvintes sobre o tema, é importantíssimo, né? Isso, quanto mais nós fizermos isso, melhor para as pessoas conhecerem o que é a mediação. E também nas faculdades de Direito, importantíssimo seria se nós tivéssemos aula de negociação, sim, algo que nós não temos hoje na grade como matéria obrigatória. Em outros países isso existe essa matéria, aqui no Brasil ainda não. Em alguns cursos de pós-graduação lá no INSPER, por exemplo, você tem aula de negociação para a pós-graduação em Direito, e essa é uma matéria importantíssima para que o advogado também ajude o cliente nesse processo, né? O advogado ele tem que ajudar o cliente não só não é só entrar com o processo, na verdade tem que ajudar a solucionar o conflito, né, de uma maneira que seja bom para as duas partes, então e bom para o cliente dele, obviamente. Então é uma questão, eu acho que também cultural. Então, como é um assunto novo, né, a gente precisa ensinar as pessoas a importância disso, como fazer isso, habilitar os profissionais como os advogados a ter esse conhecimento técnico, né, porque a negociação ela tem uma técnica de negociação, sim, você estuda a negociação, e isso é importante também, conhecer como aplicar esse conhecimento e como explicar para o cliente e criar essa possibilidade de mediação com o cliente nessas questões todas que nós falamos aqui. Então, e em termos de custo, né? Todo mundo, nós falamos aí em fazer mediação, em termos de custo, isso é lógico, tem um custo. Como é que é feito isso? Porque dentro do processo judicial, lá, quem perde a causa paga não sei quanto para o advogado, paga a sucumbência do advogado, né? Nessas condições é um valor único, é acordado também, como é que é feito isso? Então, na mediação você tem o custo do mediador, né? E cada parte tem o custo do seu advogado, certo, né? Na mediação não se estabelece essa regra de quem perde, porque não há perdedor, né? A mediação é um procedimento em que se pretende, né, que haja um ganha-ganha, né? Então, assim, você cede um pouquinho ali, o outro cede um pouquinho ali, você chega num acordo a bom termo para as duas partes. A arbitragem, ela tem dois procedimentos. Ela tem um procedimento mais célere, né, em que os custos são menores. Normalmente nesse procedimento você tem um árbitro só para justamente reduzir o custo. Na Camis você tem uma regra específica para procedimentos até R$200 mil, em que o custo é bastante reduzido e o tempo é muito mais rápido, né? E você tem, para questões mais complexas, aí a possibilidade de ter um árbitro ou 3 árbitros. Quando você tem 3 árbitros, o custo ele aumenta um pouco mais. Sim. Só que você tem que considerar o custo. Essa é uma conta que as pessoas às vezes não fazem, mas você precisa considerar o tempo do processo judicial. Então, se eu tenho um processo judicial que leva 6 anos, 10 anos, 15 anos, né, eu tenho todo esse tempo, né, que precisa ser considerado nessa conta. Além disso, os custos todos desse tempo todo, a contratação dos advogados para cuidar desse processo durante todo esse tempo, né, os honorários sucumbenciais que vão ocorrer lá na frente, as custas processuais e tudo mais. Na arbitragem, você, como tem um tempo muito mais reduzido, né, você acaba se você colocar isso se fizer uma conta, custo-benefício muito melhor, né? Porque você resolve a questão mais rápida com um custo que significativamente no tempo ele é menor. E o que pode entrar numa arbitragem? Por exemplo, ações trabalhistas? Pode
A reforma a trabalhista permitiu que as questões trabalhistas também possam estar sujeitas à arbitragem e mediação. É importante dizer que o Código de Processo Civil, que também é de 2015, ele estimulou essas formas de conciliação. Então a gente tem a conciliação. Na justiça do trabalho é muito comum a gente falar da audiência de conciliação, né? Que é aquela primeira audiência em que o juiz tenta compor ali, fazer um acordo, né? Então você tem que é muito parecido com a mediação, aquela primeira audiência, em que você tenta fazer um acordo entre as partes e solucionar o problema ali. Então, é possível também na Justiça do Trabalho a arbitragem para causas em que o reclamante ele recebe 2 vezes o valor, o teto do regime geral da Previdência Social. Nesses casos, você pode optar pela arbitragem. Eu não entendi aí, como é que é o negócio o seguinte, teto? Porque é baseado na remuneração do trabalhador, né? Então a CLT, né, com essa reforma trabalhista, falou que você pode levar à arbitragem as causas em que o reclamante, né, tinha um salário de 2 vezes o teto da Previdência. Tá? Então, por exemplo, se o teto da Previdência é R$3.000, se a pessoa ganha 6 mil ou mais, nesse caso, a reclamação trabalhista pode ser, em vez de ter uma reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho, você pode ter uma arbitragem, né? Então essa foi a previsão. Agora, a mediação, ela pode ocorrer a qualquer momento. Ela pode ocorrer, porque, como eu disse, a mediação ela é extrajudicial e é antes do processo. Então você pode realizar a mediação a qualquer momento. Independente do tipo de ação, independente da causa. Né? Porque a gente está falando aí processo trabalhista, outro processo civil, isso aqui. Independente, a mediação ela pode acontecer em qualquer esfera. Sim, só que ela tem aquela limitação dos direitos indisponíveis. Então eu vou dar um exemplo. Por exemplo, um inventário. Né? Eu não posso levar à mediação um inventário, por exemplo, na verdade. O que o inventário tem que ser aberto ou extrajudicialmente no cartório ou no judiciário. O que eu posso negociar ou tentar usar uma mediação para solucionar é a discussão sobre a partilha dos bens. Então, já é uma fase... exato, que é uma fase posterior. Mas eu não posso substituir o processo de inventário por uma mediação, por exemplo. E assim como outras questões, guarda de filho, questões familiares, então, assim, direito de família, essas questões eu não posso substituir o processo pela mediação. Mas tudo que for direito disponível, então, que são negociações entre partes, questões contratuais, questões por exemplo, empréstimo, consumo, essas coisas, você pode substituir por uma mediação para poder evitar levar ao judiciário o conflito.